E o top 5 da BBC News Brasil. Olha quanta gente bonita aqui em volta de mim. E olha que legal. É lógico que eu não faço parte dessa equipe, mas eu sou muito fã dessa equipe e eu quero mostrar para vocês os 5 artigos que mais geraram leads, mais geraram visualizações, que mais geraram comentários da BBC em 2023. E é o seguinte, ó, a técnica ancestral que substitui o ar-condicionado na China, os idosos com superneurônios, as cidades embaixo da terra. Isso para mim aqui foi o que mais gerou visualizações na leitura. O dipirona, por que a dipirona falou de ser vendida ou não, grande artigo da BBC também. E também a homeopatia, se é boa ou se não é. São 5 artigos que eu li e que agora vocês vão rever esses 5 artigos numa compilação que essa moçada também leu, também escreveu, também fez um monte de coisa, mas aqui eu vou mostrar para vocês quais foram estes 5 artigos, e começando agora com o primeiro artigo, que é o mais, que eu já começo com o top 1, que é conhecer as cidades embaixo da terra em razão do calor. Depois eu vou passar para a dipirona, a homeopatia, os super idosos e por fim a técnica ancestral sobre as casas que tem um furo no meio, uma situação para ventilar. Ficou muito legal, beleza? Forte abraço a todos e espero que vocês estejam gostando das nossas leituras reativas aqui no YouTube. Com a onda de calor, a técnica ancestral que substitui o ar-condicionado em casas chinesas. Olha o que a China pode nos ensinar aqui da BBC News Brasil. É a matéria mais lida, mais acessada esta segunda-feira, 19, a 2 horas. Shin Yong-yun, da BBC Future. Arquitetos apostam nos pátios internos das casas antigas para refrigerar construções modernas sem o uso de energia. Vamos dar uma olhada nisso, que é importante porque está chegando a onda de calor. E lá a onda de calor eles já passaram por isso várias vezes. E nós vamos enfrentar no Brasil. Quem sabe isso não pode ser utilizado em pequenos locais, em escolas, não sei. Vamos lá. Hu Ling adora passar o tempo nos pátios internos das antigas casas chinesas. Para ela, estes locais são perfeitos para dias quentes e úmidos. Abre aspas. Eles são arejados, frescos, oferecem sombra, afirma Hu, que tem 40 anos de idade. Em 2014 e em 2021, Hu morou em uma centenária casa de madeira na aldeia de Wanlu, província de Haiyu, no leste da China. Ela se mudou para lá para mudar de vida, depois de morar e trabalhar por muitos anos em edifícios com ar-condicionado. Abre aspas novamente. A sensação de frescor natural da minha casa no verão era muito refrescante e difícil de encontrar no mundo moderno. Ela conta. Também oferecia à casa uma vibração zen e tranquilizadora, fecha aspas. Hu afirma que o pátio interno da sua casa ajudava a criar esse efeito refrescante. E ela não é a única a enumerar os benefícios dos pátios domésticos do clima quente. Estudos demonstraram que as temperaturas do interior dos pátios das casas do sul da China são significativamente menores do que o lado externo, em até 4,3 graus. É bastante. Atualmente, com a China em rápida urbanização, cada vez menos pessoas moram em construções com pátios internos. Apartamentos com ar-condicionados em edifícios de diversos andares e blocos de apartamentos são as principais formas de moradia. Mas o renascimento de interesse pela arquitetura tradicional chinesa está fazendo com que alguns edifícios históricos com pátios internos sejam restaurados por tempos atuais. E, com o incentivo do governo às inovações de baixo carbono no setor de construção civil, já existem arquitetos buscando inspiração nos pátios e outras características da arquitetura tradicional chinesa para ajudar a resfriar as novas construções. Legal. Poço para o céu. O pátio interno, ou Tianjian, em mandarim, literalmente, poço para o céu, é uma característica típica das casas tradicionais do sul e do leste da China. Ele é diferente do pátio aberto comum do norte do país, ou Yunzi, que é a maior e mais exposto ao ambiente externo. Os pátios internos são comuns em residências construídas na dinastia Ming, 1368-1644, e Qing, 1644-1991. 1911, projetadas para abrigar diversas gerações de familiares, segundo o documento publicado pelo jornal da Universidade Nanxing, na China, em 2010. O tamanho e o projeto dos pátios internos variam de uma região para outra, mas eles são quase a mesma, sempre retangulares e localizados no centro da casa.
Eles são rodeados por cômodos nos quartos ao lado em 3 lados, mais uma parede. Algumas casas maiores possuem mais de um pátio. Os pátios internos são relativamente comuns nas residências históricas de grande parte do sul e no leste da China, como nas províncias de Sichuan, Sichuan, Haiyu e Shanxi. Algumas dos pátios mais preservados podem ser encontrados na região histórica de Haiyuzhou, que se estende entre as atuais províncias de Haiyu e Xiang. Os pátios internos foram idealizados para resfriar as construções em uma era muito anterior à invenção do ar-condicionado. Quando o vento sopra sobre o pátio de uma casa, ele pode entrar no espaço interno através da abertura. Como o ar externo muitas vezes é mais fresco que o interno, a brisa desce pelas paredes até os andares abaixo, criando fluxos de ar pela substituição do ar interno mais quente que eleva e sai através da abertura. Yu Yonghong tem 55 anos de idade. Há 30 anos ele restaura casas com pátios internos no distrito de Huyang, na província de Xianji, parte da antiga região de Huizhou, reconhecido pelo Ministério da Cultura e do Turismo da China como herdeiro patrimonial cultural intangível. E calculou grandes conhecimentos sobre os pátios internos das casas chinesas. Yu explica que as principais funções dos pátios internos são permitir a entrada de luz, melhorar a ventilação e coletar a água da chuva. Em Huizhou, esses nomes são difíceis, hein? Huizhou, os pátios internos são pequenos e altos. Ele destaca que os cômodos no seu entorno podem bloquear a luz solar nos dias quentes, permitindo que a parte interior dos pátios permaneça fresca. E enquanto isso, o ar quente do interior da casa pode subir e escapar através da abertura, que funciona exatamente como uma chaminé. Olha que legal, hein? O piso térreo das antigas casas de Huizhou normalmente tem tetos altos e está voltado diretamente para o pátio interno, o que é bom para a ventilação, segundo Yu. Algumas famílias ricas tinham 2 ou até 3 pátios, o que oferecia ventilação ainda maior. Renascimento cultural e arquitetônico. As construções com pátios internos existem na China há centenas de anos, mas recentemente elas ficaram esquecidas por muitas pessoas que preferem instalações modernas. Até que nas últimas 2 décadas, com o renascimento da arquitetura tradicional chinesa, como parte do ressurgimento da cultura tradicional da China, com um todo, os pátios internos voltaram a ficar em evidência. Uma das casas restauradas por Yu fica na aldeia de Yan, no distrito de Huyang. A residência foi construída há 300 anos e estava abandonada desde 2015, até que foi adquirida pelo britânico Edward Yanni, ex-diretor de marketing de uma empresa, e sua esposa chinesa Liao Mingxin. Com a ajuda de Yu, o casal transformou a casa de 3 andares em um hotel boutique de 14 apartamentos. Bem interessante, essas casas têm 300 anos de idade e ainda elas estão ainda ocupáveis, digamos assim. Para termos uma noção de como são bem feitas, né? E no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil é simplesmente fora de tudo. Tecnologia verde. Atualmente, novas normas governamentais estão começando a desempenhar papel importante para a volta dos pátios internos às construções modernas. Desde 2013, o governo central da China vem incentivando construções verdes que economizem recursos e emitam menos poluição ao longo de sua vida útil. Uma construção governamental de 2019 exigiu 70% dos edifícios inaugurados em 2022 atendessem aos seus padrões verdes, que incluem uma série de critérios específicos, como a qualidade do isolamento e as características ecológicas do material de construção. Os arquitetos estão agora examinando os princípios dos pátios internos para projetar novos edifícios que apresentem menor consumo de energia. Um exemplo é o Centro Nacional de Pesquisa e Tecnologia de Engenharia de Veículos Pesados, na cidade de Jinan, no leste da China. A torre de 18 andares com paredes de vidro foi construída no ano passado. No centro ela tem um imenso poço para o céu, o que se estende do quinto até o último andar. Todos os elevadores, banheiros e salas de reunião estão situados em volta desse eixo, o que ajuda a aumentar a iluminação e a ventilação do edifício, reduzindo o consumo de energia, segundo os arquitetos do CCDI com sede em Xangai. Isso não é feito no Brasil, né? Existem vários prédios que têm esses poços, mas é perigoso, né? Bem perigoso. Já no distrito de Jiji, em Xuancheng, parte da região histórica de Huizhou, o prédio da antiga prefeitura foi reformado em 2013 e transformado em museu. O complexo presta homenagem ao estilo arquitetônico de Huizhou, com vários pátios internos que, segundo os responsáveis, trazem fluxo de ar
para o lado interno e ajudam a preservar diversas árvores antigas. Paralelamente, uma aldeia turística popular de Sichuan, província conhecida pelo seu verão quente e úmido, tem uma série de casas redondas com pátios internos e grandes beirais. Alguns arranha-céus adotaram o princípio de ventilação dos pátios internos para aumentar o fluxo de ar, sem construir pátios externos para a questão da praticidade. A torre de TBA, na Grande Donghuan, na província chinesa de Guangdong, é um exemplo. Ela eleva o fluxo de ar natural para todos os 68 andares, com tubos de ventilação que funcionam da forma similar aos pátios internos. O objetivo é manter a temperatura do edifício em níveis confortáveis na primavera e no outono, usando apenas a ventilação natural, segundo declarou o gerente-geral da torre a um jornal da região. A sabedoria Fiat dos antigos, que inclui os pátios internos, continua a inspirar a adaptação dos projetos arquitetônicos ao clima atual e as inovações do setor da refrigeração passiva, segundo Yang Zhengfeng, pesquisadora em pós-doutorado de Ciências Humanas e Ambientais do Instituto de Estudos da Área da Universidade de Leiden, na Holanda. Hang trabalhou anteriormente como arquiteto. A refrigeração passiva é um método que incorpora o design e a tecnologia para resfriar uma construção sem uso de energia, mas Yang indica que existem algumas dificuldades para incluir os pátios internos nos designs de hoje em dia. Os mecanismos dos pátios que possibilitam a iluminação natural, a ventilação e a coleta de chuva são bem conhecidos, mas seus princípios devem ser aplicados de forma específica para cada local. Da mesma forma, os pátios internos tradicionais eram construídos em diferentes formatos, tamanhos e características dependendo de uma grande parte do seu ambiente natural, por exemplo, os níveis de luz solar ou de chuva de cada região. Acrescentar pátios às construções modernas requer que os projetistas sejam sensíveis à situação e ao contexto do projeto, o que dificulta sua aplicação como solução universal, segundo Hang. Ao mesmo tempo, a iluminação artificial, o ar-condicionado e o abastecimento de água são agora disponíveis com tanta facilidade que nós os utilizamos sem muitas considerações sobre o seu custo ambiental, explica ela. Não será fácil ser sustentável aprendendo com o passado se não refletirmos sobre os nossos comportamentos atuais. Questionada por que os pátios internos chamaram mais atenção na China moderna, Yang afirma que os pátios também são projetados para servirem de espaço de reunião para as famílias ou comunidades. Eles têm um sentido cerimonial. Para ela, talvez as mudanças de estilos de vida também tenham ativado a nostalgia local entre as pessoas que moram em florestas de concreto e vidro. Leia a versão original na BBC News Future. Muito boa essa reportagem. E para todas as pessoas que estão na melhor idade, os super idosos com super neurônios. Porque algumas pessoas desafiam a passagem do tempo. Olha o tamanho, que gigantesca mensagem é essa. Os super idosos com super neurônios. Por que algumas pessoas desafiam a passagem do tempo? Mercê Pallas Liberia e Christian Grenier Ferrer, que deve ser da BBC espanhola, é do The Conversation. É uma matéria de 2023, ou seja, ela é novinha. Vamos começar a ler então. Aqui quem nos acompanha pelas fotos, pelas imagens, algumas pessoas da melhor idade, a fonte da juventude eterna, com a vitaliciedade e acuidade intelectual associadas ao cérebro jovem, é um desejo universal que se materializa em conceitos recorrentes como o Santo Grau ou a Pedra Filosofal. Olha, é todo um gingado na escrita dessas pessoas. Será que isso é esse fone? Senão eu fico ouvindo o retorno e não consigo me concentrar na leitura. Vamos lá. Para além desse desejo humano, a existência dos chamados superidosos representa um desafio, uma oportunidade para compreender a raiz da saúde cerebral e do envelhecimento saudável. Tópico: octogenários com cérebros de 50 anos. Os superidosos são pessoas com mais de 80 anos que mantêm características físicas e cognitivas de um adulto de 20 a 30 anos mais jovem. Mas o que os torna tão resistentes à deterioração cerebral? Pesquisas recentes revelam novos dados sobre os mecanismos moleculares e celulares que podem estar envolvidos
no inegável e irreversível processo de envelhecimento. Nos aprofundar nos mecanismos genéticos da longevidade e na sua manifestação do organismo fenótipo, nos permite focar nos hábitos da vida, alimentação, práticas de exercícios físicos, atividade cognitiva, etc., como fatores chaves que podem pender a balança para o envelhecimento saudável ou patológico. O fenômeno que nos permite modificar nosso destino genético é a epigenética. O mecanismo epigenético são modificações químicas do DNA produzidas por mudanças no ambiente físico e cognitivo e que modulam a expressão dos nossos genes. Desta maneira, nosso suposto destino na formação da informação genética pode ser reescrito, reescrever. Assim como pontuamos um texto pelas ações da vida cotidiana, além disso podem ser herdados por nossos descendentes. Mas vamos ver o que acontece ao nosso cérebro ao longo da vida. Um órgão de maturação lenta. Diferentemente de outras espécies, o cérebro humano ainda deve se desenvolver após o nascimento. É um processo lento que começa na concepção e não termina até a morte, embora atinja a maturidade aproximadamente entre os 20 e 24 anos. Como sabemos, nosso órgão pensante é formado por neurônios conectados entre si e outras células nervosas que servem de suporte e defesa, os astrócitos e a micróglia. Aí a foto do cérebro. Temos cerca de 10 trilhões de neurônios que funcionam como uma grande rede de informações, armazenamento e gerenciamento de nossas vidas cotidianas. Garantir sua integridade requer mecanismos de proteção e regeneração. Até alguns anos atrás, acreditava-se que, uma vez atingida a maturidade cerebral, não havia mecanismos para substituir neurônios e reparar conexões perdidas. Não poderia estar mais longe da realidade. Hoje sabemos que o cérebro tem áreas específicas, nichos, em que células progenitoras, células-tronco, podem ajudar a reparar ou substituir neurônios que degeneram ou são danificados. A existência de mecanismos de proteção não impede que esses nichos progenitores deixem de repor neurônios com a idade. Por isso, o cérebro de uma pessoa idosa tem menos capacidade de regeneração, o que se traduz em uma diminuição de capacidade cognitiva. De qualquer forma, as pessoas só costumam sofrer um declínio cognitivo grave quando a perda de neurônios é muito elevada, devido à sua doença degenerativa, como o Alzheimer. O surpreendentemente é que a perda inexorável não implica com alterações graves na qualidade de vida dos superidosos, o que aumenta sua resiliência e reserva cognitiva. Chamamos de reserva cognitiva a capacidade do nosso sistema nervoso central de equilibrar e otimizar seu funcionamento para enfrentar doenças neurodegenerativas. Esta capacidade também está associada a fatores como atividade intelectual, ler, escrever e socializar. De onde vem o superpoder dos superidosos? Parece que os superidosos compartilham hábitos semelhantes. Eles se mantêm fisicamente ativos, tendem a ser positivos, desafiam seu cérebro e aprendem algo novo todos os dias. Muitos continuam trabalhando até os 80 anos. Além disso, evidências científicas destacam a importância de permanecermos socialmente engajados à medida que envelhecemos. Atividade como visitar familiares e amigos, ser voluntário em uma organização e sair para diferentes eventos foram associadas à melhor função cognitiva. Em contrapartida, uma baixa participação social em idades avançadas implica em um maior risco de demência. Tudo isso respalda a ideia de que o ambiente é um fator importante em nosso envelhecimento. Neurônios em alto desempenho é o tópico. Por outro lado, um estudo recente mostra que os superidosos possuem um grupo de neurônios maior do que o normal em uma estrutura cerebral envolvida na preservação da memória, camada 2 do córtex cerebral entorrinal.
essas células nervosas poderiam estar relacionadas ao conceito de reserva cognitiva. A pesquisa indica essa característica do superidoso não é observada em pessoas da mesma idade com declínio cognitivo, tampouco em indivíduos entre 60 e 65 anos que começam a apresentar lapsos de memória. Além disso, é significativo que esta área do cérebro seja uma das mais afetadas pelo declínio neural que caracteriza o Alzheimer. Os cientistas também observaram que esses superneurônios não apresentam a característica próprias dos envelhecimentos em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Nesse caso, o acúmulo anormal de proteínas tau e beta-amiloide no tecido cerebral causa a morte dos neurônios. Tudo isso explica por que a degeneração neural não acontece nos superidosos, ou pelo menos não no ritmo típico de uma pessoa idosa, e por que eles mantêm as habilidades cognitivas de uma pessoa 20 ou 30 anos mais jovem. A descoberta dos superneurônios também levanta a seguinte questão: se podemos favorecer seu aparecimento durante o neurodesenvolvimento ou na infância. A combinação de ambos os fatores, a prática de hábitos saudáveis e a existência de células nervosas excepcionais, abre a porta para que haja alguma influência em nossos genes herdados por meio de mudanças epigenéticas. Também seria interessante saber se os neurônios XL, que seria maiores, poderia constituir por presença ou ausência um marcador do Alzheimer e outras demências, tanto da sua progressão quanto da resposta a terapias. E por fim, se serviriam de alvo para encontrar novos tratamentos. Merci Pala-Liberi é professora especializada em neurofarmacologia, envelhecimento e Alzheimer na Universidade de Barcelona, na Espanha. Christian Grignan Ferrer é professor e pesquisador especializado em envelhecimento e Alzheimer na Universidade de Barcelona. Este artigo foi publicado no The Conversation. Muito bem, excelente. Olha lá. Notícia surpreendente, mas surpreendente mesmo. Olha só. Por que a dipirona é vendida no Brasil, mas proibida nos Estados Unidos e em parte da Europa? Olha o tamanho dessa brincadeira aqui, desse artigo. Por que o dipirona é vendida no Brasil, mas proibida nos Estados Unidos e em parte da Europa? É aqui que você vai saber, através das entrevistas e da pesquisa da BBC Brasil. Vamos ainda analisar esse problema. Eu não sabia, não sou médico, sou uma pessoa curiosa e é por isso que estou aqui para ler e entender junto com as pessoas que estão conosco. Se gostar, compartilha, se gostar, deixa o like. Ou até mesmo valeu aqui pra gente, quem sabe, pra ajudar. Vamos lá. A notícia da BBC Brasil: por que dipirona é vendida no Brasil e no resto do mundo praticamente não? Por quê? Quero saber também. Olha lá. André Biernaf. O André é bom. Da BBC Brasil mesmo, em Londres. O Twitter dele é André_Biernat. Vamos lá. Uma das soluções para aliviar febre e dor, a dipirona sempre figura na lista dos remédios mais vendidos no Brasil. Eu mesmo, Ronan, não tomo remédio nenhum, exceto vez ou outra Neosaldina quando tenho um pouco de ressaca, mas o resto, remédio nenhum. Não porque eu não acredite na medicina, não é isso. É que eu não tive, por sorte, eu não tive nada que precisasse. Eu aguento a dor, aguento a gripe, aguento ali firme, sem medicamentos até o máximo, né? Claro que se tiver um problema, eu vou lá e tomo. Eu tomo vacina todos os anos, vacinado, claro. Vamos lá. Mais de 215 milhões de doses desses medicamentos foram comercializados no país apenas em 2022, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em outras partes do mundo, porém, a realidade é completamente distinta. Em lugares como nos Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, esse fármaco está proibido há décadas. Não é agora, é há décadas. Há décadas. Por trás do veto da dipirona nesses locais está uma grande controvérsia sobre um possível efeito colateral grave da medicação. Meu Deus do céu. A granulocitose. O que é isso? Uma alteração no sangue grave e potencialmente fatal marcada pela queda
a quantidade de tipos de células de defesa. Não, mas é um remédio ou é um veneno isso? Que loucura! Mas o que há de evidência científica por trás dessa alegação? Todas, eu nem precisaria ler. Se aqui está dizendo que é proibido nos Estados Unidos, um dos países mais liberais do mundo, que defende todo tipo de medicina, e em parcela da Europa, é porque realmente alguma coisa tem. Há décadas, não é de agora. Poxa, Brasil. Em que casos esse remédio realmente faz a diferença? Vamos analisar então com a BBC. Para entender essa história é preciso conhecer o mecanismo de ação desse remédio. Vamos conhecer o remédio então. Tópico. Funcionamento misterioso. Vixe Maria, olha o tópico. A dipirona foi criada em 1920 pela farmacêutica alemã Horace AG. 2 anos depois, ela já estava disponível nas drogarias, inclusive no Brasil. 2 anos. Ela ficou conhecida pelo nome comercial Novalgina, vixe Maria, que hoje pertence ao laboratório francês Sanofi. Sanofi, né? Deve ser, é francês. Outros remédios populares que trazem dipirona são o Dorflex, ai meu Deus, também da Sanofi, e a Neosaldina. Não creio que a Neosaldina tá no meio desse rolo aí. Ai, que decepção. E agora? Vou ter que tomar suco de limão? Chá de boldo? Não sei, provavelmente. Já não tomo Neosaldina mais. É isso. Meu Deus. Vamos lá, informação. Todos eles estão disponíveis nas farmácias e não precisam de receita médica para serem comprados pelos consumidores. No Brasil é tudo liberado. Abre aspas. Mas é importante sempre conversar com o farmacêutico para entender se aquela opção é mesmo a melhor para o seu caso específico. Pondera a farmacêutica Daniele Marini, diretora do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-CSP. E apesar dos 100 anos de história, a forma como esse fármaco funciona para baixar a febre e aliviar a dor ainda está cercada de mistérios. A farmacêutica bioquímica Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia, explica que a principal suspeita é que o dipirona atue contra uma molécula inflamatória conhecida como COX ou COX. A hipótese, abre aspas, a hipótese é que ela iniba a COX. Inclusive um dos tipos dessa molécula, que é inclusivo do sistema nervoso central, o que aliviaria a inflamação por trás da febre da dor, diz ela. Ou seja, mascara. Tópico, a proibição. A dipirona estava amplamente disponível em boa parte do mundo até meados de 1960 e 1970. Olha quanto tempo já faz. Os caras estão lutando contra e a gente está tomando que nem remédio. Confete. Quando começaram a surgir os primeiros estudos que criaram um alerta sobre o risco da agranulocitose. Olha, é difícil para quem não é da área, mas eu acertei. Um dos trabalhos publicados em 1964 calculou que a alteração sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiam a aminopirina, uma substância cuja estrutura é bem parecida à dipirona. Abre aspas. Tendo como base essa semelhança química, os autores não fizeram distinção entre as duas moléculas e assumiram que os dados obtidos para a aminopirina seriam também aplicáveis à dipirona. Aponta um artigo da Universidade Federal do Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo, publicado em 2021. Nossa, 2 artigos, né? É brincadeira. A partir dessa ideia de outras evidências, a Food and Drug Administration, FDA, que é a Anvisa dele, né? A agência regulatória dos Estados Unidos decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. A dipirona foi retirada dos Estados Unidos em 1977. Olha só. Pouco depois, outros países tomaram a mesma solução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de parte da Europa. É o mundo todo, só aqui mesmo, Paraguai talvez, e na desgraça da Argentina. E a proibição dela aconteceu justamente nos países que mais fazem pesquisas de eficácia e segurança sobre medicamentos, destaca Marise. Segundo ela, isso diminuiu o interesse em fazer testes e investigações sobre a dipirona, o que fez o fármaco se tornar praticamente desconhecido nesses lugares desde então.
A partir dos anos 1980, começaram a surgir novas evidências sobre a segurança da medicação, que jogaram mais controvérsia na discussão. O estudo Boston, por exemplo, foi realizado em 8 países: Israel, Alemanha, Itália, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia, e envolveu dados de 22,2 milhões de pessoas. Os resultados encontraram uma incidência de 1,1 casos de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona, que é considerada uma frequência bem baixa. Em Israel, uma investigação realizada com 390 mil indivíduos hospitalizados calculou um risco de 0,0007% de desenvolver alteração no sangue e de 0,0002% de morrer por causa desse evento adverso. Já na Suécia, que voltou atrás e liberou a dipirona brevemente nos anos de 1990, foram detectados 14 episódios de agranulocitose possivelmente relacionados ao tratamento, com um caso para cada 1.439 indivíduos que tomaram esse fármaco. É muito grande esse erro daí. Essa frequência mais alta, aliás, fez com que os países nórdicos proibissem a comercialização do fármaco novamente em 1990. Mas o que justifica essa disparidade de resultados? Embora não exista uma explicação clara, Marini aponta 3 fatores que ajudam a entender o cenário. Abre aspas. Primeiro, há uma mutação genética que parece facilitar o aparecimento de agranulocitose em alguns indivíduos que usam dipirona. E sabe-se que essa mutação é mais comum em populações dos Estados Unidos e partes da Europa. Fecha aspas, diz ela. Em segundo e terceiro lugares, dosagens mais altas e o uso por tempo prolongado também influenciam nesse risco. Completo. Agora, tópico, importante. E no Brasil? A dipirona foi alvo de uma grande pesquisa realizada na América Latina que ficou conhecida como Latin Study. Em janeiro de 2002 e dezembro, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, cientistas do Brasil, Argentina e México se debruçaram sobre dados de 548 milhões de pessoas. Neste universo foram identificados 52 casos de agranulocitose, o que representa uma taxa de 0,38 casos por milhão de habitantes ano. Eu acho alto. O trabalho latino ainda mostrou que episódios de alteração sanguínea grave são relativamente mais comuns em mulheres, crianças e idosos. Pouco antes disso, em 2001, a Anvisa realizou um evento chamado Painel Internacional da Avaliação de Segurança da Dipirona, em que foram convidados especialistas brasileiros e estrangeiros. Abre aspas. O objetivo desse painel foi a promoção de amplo esclarecimento sobre os aspectos da segurança da dipirona, contextualiza a agência em nota enviada à BBC News Brasil. Olha como é completo esses artigos da BBC, né? Várias opiniões, várias situações, pesquisa grande. O André é muito bom. Vamos lá, continuando, abre aspas. Conforme o relatório final, as conclusões do referido painel foram que há consenso de que a eficácia da dipirona como analgésico e antitérmico é inquestionável e que os riscos atribuídos à sua utilização em nossa população são baixos e similares, ou menores, que de outros analgésicos antitérmicos disponíveis no mercado, completa o texto. A Anvisa reforça que desde a realização do painel há 22 anos, abre aspas, não foram identificados novos riscos ou emitidos novos alertas relacionados à segurança da dipirona. Fecha. E, portanto, não há qualquer discussão sobre uma eventual proibição de venda dela no Brasil. Além do país, a dipirona também está disponível na Índia, na Alemanha, na Espanha, na Rússia, Israel, Argentina e México, entre outros. A BBC News Brasil também procurou as farmacêuticas responsáveis pelas versões comerciais mais populares da dipirona no país. A Sanofi, que fabrica a Novalgina e Dorflex, disse que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira vigente, em especial a legislação sanitária e as regulamentações da Anvisa em vigor. Fecha. Abre aspas de novo. Reiteramos que a dipirona está no mercado mundial há mais de 100 anos e é utilizada por milhões de pacientes em todo o mundo, diz o laboratório, que também classifica como inquestionável a eficácia da medicação. A Hypera Pharma, que faz a Neosaldina. Meu Deus, vamos dizer que tem... Espero que venha coisa boa. Vamos lá. Que faz a Neosaldina, informou que a dipirona é um princípio ativo liberado pela Anvisa para comercialização no Brasil. Que resposta horrível. E que todos os produtos da farmacêutica que contêm a molécula
Conta com registro aprovado na agência com aprovação, mas isso aí não adianta nada, né? Ou seja, não dá pra tomar mesmo. Já a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Autocuidado em Saúde, acessa, afirmou que, abre aspas, quando usada de acordo com as indicações médicas e seguido as doses recomendadas, a dipirona é considerada segura para a maioria das pessoas. Para a maioria, né? Não são todas. É absurdo. Abre aspas ainda. As instruções presentes nos rótulos da MIP devem ser seguidas com rigor. As doses devem ser respeitadas, evitando-se a automedicação excessiva com entidade. Eficácia e modos de uso. É completão, é grande o artigo, completo. Além das questões envolvendo a segurança, a dipirona foi objeto de uma série de estudos que testam se ela realmente funciona na prática. Segundo Marise, que também é fundadora do canal de divulgação científica Nunca Vi um Cientista, as evidências sobre a eficácia dela são um pouco mais conclusivas quando comparadas a de outros fármacos comumente usados contra dor e febre. Abre aspas. Ela tem um efeito bem intenso, a ponto de conseguir compelir com os opioides, em certos casos até mesmo ser usado para aliviar a dor em ambiente hospitalar, diz ela. Mas é claro que não temos tantos estudos com a paradipirona como as outras drogas mais modernas, até pela proibição do uso dela nos Estados Unidos e partes da Europa completa. O Instituto Cochrane, deve ser, que realiza revisões de publicações científicas para definir o nível de evidência sobre diversos procedimentos, calcula que uma única dose de dipirona é capaz de aliviar a dor moderada ou severa após cirurgias, em 7 a cada 10 pacientes. O número é maior do que observado com placebo, uma substância sem efeito terapêutico que resultou em melhora nos sintomas de 3 em cada 10 indivíduos. A Cochrane também observa uma eficácia da medicação contra a dor de cólicas renais. Já para a dor geral, o efeito da dipirona foi observado de 5 a 10 em 5 a cada 10 usuários. O índice ficou ligeiramente mais baixo em relação a outras farmacêuticas, como combinação de ibuprofeno e paracetamol, 70%. Abre aspas. O uso de uma ou outra opção que atua contra a febre, como a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, entre outros, depende muito das características individuais e costumes familiares, observa Marise. Mas é claro que, assim como ocorre em qualquer terapêutica, é preciso ler atentamente as informações disponibilizadas pelo fabricante, respeitar o limite de consumo diário e conhecer os possíveis efeitos colaterais. Ou chutar, né? E jogar na Mega Sena. E toma aí o vai. Segundo a bula de dipirona registrada no Brasil, adultos e adolescentes acima de 15 anos podem tomar de 1 a 2 comprimidos de 500 mg até 4 vezes ao dia. Nossa, é bastante. Para esse público, o limite de consumo diário é de 4 gramas ou 4.000 mg. O remédio não é indicado para crianças com menos de 3 meses de idade ou que têm menos de 5 kg. A dipirona em comprimidos não deve ser utilizada para menores de 15 anos e recomenda-se sempre a supervisão de um médico nesses casos. É possível encontrá-la na forma de xarope, gotas e supositórios, além das versões injetáveis e intravenosas disponíveis em ambiente hospitalar. Para não ultrapassar os limites de segurança, é importante ler atentamente o rótulo e a bula, pois algumas opções farmacêuticas trazem dipirona na fórmula junto a outros princípios ativos, e um descuido pode fazer alguém exagerar na dose segura sem querer. O uso da dipirona também deve ser cuidadoso em pacientes com problemas nos rins ou no fígado para evitar crises agudas nesses órgãos vitais. Exagerar no consumo da dipirona pode provocar enjoo, vômito ou dor abdominal, disfunção renal, hepática, tontura, sonolência, coma, convulsão, queda da pressão arterial, arritmias cardíacas, mudança, etc. Muita coisa. Coloração da urina. Esse aqui é um... aqui é o menor. Beleza, boa. Entre os efeitos colaterais menos graves que a granulocitose, que é considerada muito rara na população brasileira, algumas pessoas podem sofrer quadros alérgicos e hipotensão, queda da pressão arterial após tomarem a dipirona. Nesses casos, a recomendação é não usar o fármaco. Mas depois que você usou, e procurar um profissional da saúde se o incômodo não passar o pior. Abre aspas. É importante reforçar que a dipirona é uma droga segura, mas, assim como qualquer outro medicamento, não é isenta de riscos. Lembra, Marine? Abre aspas ainda. Ela é indicada para tratar quadros agudos de dor e febre, e não deve ser usada de forma contínua por semanas, meses ou anos, como é comum vermos algumas pessoas fazerem. Conclui a farmacêutica. Claro, todo mundo, esses remédios aqui são os remédios que as pessoas tomam como se fosse mesmo confete. Ai.
Espero ter ajudado vocês, pensem bem, não tô dizendo para não usar, lógico que não, nem aqui, nem o artigo diz, mas é uma coisa pontual e que preste atenção no uso contínuo. O uso contínuo é expressamente proibido, tá dizendo aqui. O uso moderado tem a controvérsia, eu não vou parar de usar, mas se você quer continuar usando, apenas preste atenção neste dado que foi certo, usar apenas com cordialidade, com moderação. Homeopatia funciona ou é efeito placebo? Olha o tamanho deste artigo que eu vou ler hoje da BBC Brasil mesmo. E ela não é desta vez não é só uma replicado lá de fora. É daqui mesmo. É do grande André Birnoff, da BBC News Brasil em Londres. Que é o André Birnoff no Twitter. Ele é excelente, ele foi muito bem nesse título. A homeopatia funciona ou é efeito placebo, porque é o que está aí no Brasil em debate através de um livro que foi publicado. Não sei se ele vai citar, porque eu gosto aqui, como eu digo, eu gosto de ler. Me mandam aqui qual é o artigo ideal para hoje. E foi uma grande felicidade para ver esse artigo. Eu gosto desses temas, é um tema que eu não entendo. Exatamente por isso que eu leio aqui. Leio para entender um pouco, e as pessoas que também me acompanham, que vão nos acompanhar, também vão entender um pouco melhor sobre esse extenso artigo aqui do André. E eu vou ler parágrafo por parágrafo, linha por linha, letra por letra, e um pouquinho uma reação bem pequena. E eu já estou vendo aqui, inclusive, que tem alguns termos científicos nos termos farmacêuticos, ou até mesmo médicos, então às vezes eu posso engasgar um pouco, mas vamos lendo aqui e entender um pouco. Isso foi há 24 minutos que foi publicado, é um texto recente, um texto que está agora pegando fogo aí na internet, digamos assim, e já estava um tema excelente. Quando é BBC, nós sabemos que vem com um grande toque científico, nada comercial, nada para puxar saco de um de outro, mas científico, porque aqui vai ter a realidade, o que é a homeopatia, quais são os prós, os contras, um artigo científico daqueles que só a BBC consegue fazer, e eu passo a ler já, sem delongas nenhuma. Eu já peço para você que está nos acompanhando, dê o like, compartilhe, faça também um pouco pelos outros, como a gente tem feito todos os dias. Vamos lá. No dia 30 de janeiro de 2010, esse artigo é longo, eu vou dizendo, viu? Esse artigo é bem grande, bem extenso, pelo que eu vi. Repito, no dia 30 de janeiro de 2010, dezenas de pessoas se reuniram na frente de farmácias espalhadas pelo Reino Unido. Cada uma delas tomou de uma só vez 84 comprimidos de um remédio homeopático chamado Arsênico Album, uma dose 20 vezes maior do que a quantidade recomendada. Olha a loucura dessas pessoas. Com o protesto, os organizadores queriam demonstrar que essa overdose, em tese, homeopática não traria problema algum. Segundo eles, já que esses produtos não haveria nada além de água, álcool e açúcar. Olha só a dificuldade desse tema. As pessoas são doidas mesmo, né? Continuando lendo, abre aspas. E, de fato, ninguém passou mal, pois só estávamos ingerindo bolinhas feitas de açúcar, fecha, diz o ativista e escritor Michael Marshall, diretor de projetos do Good Think Society, uma organização sem fins lucrativos que reúne céticos britânicos e um dos idealizadores do movimento. No ano seguinte, a campanha se repetiu. Às 10 horas e 23 minutos da manhã dos dias 5 e 6 de fevereiro, centenas de indivíduos repetiram a overdose homeopática coletiva em 70 cidades de 30 países ao redor do mundo. Eu não tenho nem dizer para isso. Tudo bem que é um ativismo, eu respeito, mas isso não se faz. Não tem o mínimo de senso para fazer uma coisa dessa. E se de repente existe essa... Meu Deus, vamos continuando lendo. O horário escolhido para a alusão à constante de Avogadro, sobre a qual falaremos adiante. Continuando lendo. Vale ressaltar que essa campanha tinha um objetivo lúdico e não é indicado abusar de qualquer produto vendido em farmácia sem orientação de especialista. Isso
Exatamente isso que eu estava dizendo agora. Mas este é só um entre os diversos questionamentos públicos feitos sobre a homeopatia nas últimas 2 décadas, período em que a prática foi retirada de serviços públicos de alguns países, como o próprio Reino Unido. No Brasil, embora a homeopatia seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, há mais de 4 décadas e ensinada em universidades, ela passou a ser mais debatida e criticada nos últimos 5 anos. Inclusive tem esse livro que eu acabei de dizer. O assunto, aliás, ganhou um novo fôlego recente com a publicação do livro esse aqui, ó. Que bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, da editora Contexto, escrito pela microbiologista Natália Pasternak e pelo jornalista Carlos Orsi. Mas, afinal, o que é a homeopatia? E o que ela foi parar nos olhos do furacão das discussões sobre pseudociências recentemente? E por que ela foi parar? Então é isso aqui que a gente precisa, da ciência ao nosso lado. E vamos entender o que é homeopatia sem essa dose de desconfiança, mas também sem confiar demais. Mas apenas aprender o que é. E daí cada um tira as suas conclusões. É assim que funciona. O que é a homeopatia? Olha, direto. O André é direto. É isso, André. Boa, obrigado. As bases desse programa terapêutico foram desenvolvidas no final do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann, 1755-1843. Segundo o site, olha, ele coloca dados, isso que é legal na BBC e o pessoal todo. Eles colocam dados, da onde vem, por que veio, buscam informações. São artigos praticamente científicos, isso que eu posso dizer, e por isso que eu gosto tanto. Continuando a ler. Segundo o site da Associação Médica Homeopática Brasileira, AMAHB, o sistema se baseia em 2 premissas principais. Primeiro, a ideia de que similar cura similar. De acordo com a AMHB, abre aspas, a substância que em grandes quantidades pode causar um problema numa pessoa sadia, quando diluída em altas doses, pode curar a doença. Em outras palavras, a ideia é que qualquer substância presente na natureza que provoque determinado sintoma em nosso corpo seria capaz de tratar uma doença que gera esses mesmos sintomas. Tratar a doença com a própria doença. O segundo ponto tem a ver justamente com a diluição. No remédio homeopático, o princípio ativo é misturado com água ou álcool repetidamente. Vamos a um exemplo prático. É melhor. Uma das formulações homeopáticas mais comuns usa a proporção 1 por 100, 1 por 100, a outras escalas utilizadas. Isso significa que uma parte de droga é diluída em 99 partes de água, ou algum outro solvente como álcool ou açúcar. Depois, a mistura é agitada. Olha como não é tão simples a coisa. Existem as proporções, existem a lógica. Então, quem acha que não dá certo, talvez precisa pelo menos aqui continuar a leitura conosco, a reativa. Mas o processo não para por aí. Essas denominações, diluições mais agitações, no jargão homeopático se repetem por dezenas de vezes. Ou seja, aquela primeira diluição, uma parte de droga mais 99 partes de água, é diluída de novo. Formulação 1 mais 99 partes de água ou álcool, e de novo, e de novo, e de novo. Em alguns casos, essas etapas de denominação acontecem 10, 30, 200 vezes ou até 1000 vezes. Nossa! Homeopatas acreditam que o produto final guarda uma espécie de memória do princípio ativo que foi utilizado lá na origem, de modo que seria eficaz de tratar as doenças para a qual é prescrito. E vale lembrar que homeopatia é totalmente diferente de outras terapias consideradas alternativas, como os florais de Bach, feitos a partir de compostos extraídos de flores, e a fitoterapia, medicações obtidas por meio de plantas. Cientificamente implausível, entre aspas. Por que ele fala isso? Vamos ver. Os primeiros questionamentos feitos sobre a homeopatia têm a ver justamente com as premissas básicas do sistema, o similar cura similar, e o processo de diluição dinamização.
Num artigo de opinião publicado em 2012 no jornal britânico The Guardian, o médico alemão Edward Ernst, ele próprio um ex-homeopata, cujo pai e avô também trabalhavam na área, diz que ambos os axiomas vão contra a ciência. Abre aspas. Se eles fossem verdadeiros, muito do que aprendemos em física e química estaria errado, argumenta ele. Ernst, que é professor aposentado da Universidade Exeter, no Reino Unido, e possui vários estudos e livros na área dos tratamentos alternativos, aponta que o princípio similar-cura similar é cientificamente implausível. Além disso, as ultradiluições fazem com que a concentração do princípio ativo fique tão baixa que se torna indetectável, aponta o médico. Vamos a mais um exemplo prático, retirado de um artigo científico publicado por Ernst e pelo filósofo e economista Nick Mukirej, da Universidade de Munique, na Alemanha. Para tratar a alergia ao pólen, o médico homeopata pode escolher Allium cepa, uma preparação de cebola, porque esse vegetal pode causar sintomas em indivíduos saudáveis semelhantes ao da alergia, olhos lacrimejantes, coriza, etc. Aponta o texto. Abre aspas. Só que o remédio homeopático Allium cepa 30C, em que o processo de diluição ocorre 30 vezes consecutivas, não tem nenhuma molécula de cebola, dizem os autores. Olha só que interessante, o número final que tem nessas proporções é o número de vezes consecutivas que eles foram diluídas. Aprendendo. Quando você ler alguma coisa, agora a gente já sabe. Quando você ler um remédio homeopático, a gente já lendo a composição, a gente já vai entender depois dessa matéria. Olha que legal, cara. Isso acontece porque, segundo uma conta matemática básica, a diluição 30C na proporção 1 por 100, ou seja, que nós estávamos falando agora há pouco, a cada uma parte 99 de água, ou álcool, ou outro componente, traz uma parte do princípio ativo para, tem um número aqui, 1 nonidecilhão de partes de água. É um número gigantesco. 1 nonidecilhão de partes de água. Olha o tamanho, é um número gigante, que nem sei quantos zeros são. Eu nem iria saber dizer que número é esse. Peça escrita. Essa proporção supera de longe a constante de Avogadro, aproximadamente 6,023 vezes 10 a 23. É quase um mol, né? O mol pouco mol é negativo. É daí, inclusive, que vem o horário das 10h23 usado na campanha das overdoses homeopáticas coletivas. Olha só como a gente aprende. Esse postulado da matemática e da química afirma que qualquer substância diluída acima dessa proporção 6,023 vezes 10 a 23 resulta basicamente em água, ou no solvente principal que está sendo utilizado. Olha, é química básica aqui, legal. Os produtos homeopáticos ultrapassam de longe esse limite, como vimos nos números apresentados nos parágrafos acima. Abre aspas. Com isso, essas soluções tão diluídas que não têm mais nenhuma molécula de composto original, explica Pasternak, que também é presidente do Instituto Questão da Ciência, IQC. Alguns defensores da homeopatia argumentam que, por causa do processo de agitação e de dinamização, a água seria capaz de reter uma espécie de memória da droga, e isso explicaria o efeito terapêutico supostamente observado no consultório. Abre aspas. Outros partem para uma abordagem espiritual, dizendo que a água guarda uma energia daquele princípio similar, completa Pasternak. Para fundamentar esse ponto, os homeopatas geralmente citam um artigo publicado em 1988 na revista Nature, que sugere que uma capacidade da água em preservar uma memória de materiais com os quais teve algum contato. Abre aspas. Essa pesquisa já foi refutada por uma comissão de especialistas e nenhum outro cientista que tentou replicá-la obteve os mesmos resultados, contrapõe a microbiologista. Inclusive, na página da internet onde o estudo está publicado, a própria Nature sugere outras duas leituras complementares ao tema, com os títulos, abre aspas, Por que a homeopatia é uma pseudociência? E, contra todas as probabilidades, a persistente popularidade da homeopatia.
A BBC News Brasil tentou contato com a AMHB e com a Associação Paulista de Homeopatia, a APH, pelos e-mails informados nos sites das entidades para que elas pudessem se posicionar sobre as questões apresentadas, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Que pena, mas eu tenho certeza que após a publicação dessa reportagem vai ter uma segunda reportagem e aí nós vamos ler aqui também. Tenho certeza disso. O debate é válido, O que dizem as evidências? Mesmo assim, o André colocou as evidências contrárias à da Pasternak. E isso é muito bom para todo mundo, até para a própria cientista que escreveu o livro. Mas, e se mesmo diante da alegada implausibilidade científica, a homeopatia funcionasse e os pacientes melhorassem após tomarem os extratos ou os comprimidos? Para comprovar esse efeito, seria necessário que um grupo de cientistas realizasse os chamados testes clínicos, em que parte dos voluntários recebesse remédios homeopáticos e a outra parcela tomasse placebo, uma substância sem efeito terapêutico, ou o melhor tratamento disponível para aquela condição. No melhor dos cenários, os pesquisadores e participantes não saberiam quem faz parte de qual grupo para evitar qualquer influência externa. Ao final do experimento, os resultados de todos os indivíduos seriam comparados para ver quem obteve o melhor resultado, os que receberam homeopatia ou aqueles submetidos ao placebo e outras terapias. Seria importante ainda que todo esse processo fosse descrito e publicado na forma de um artigo científico numa revista especializada, onde o artigo passaria por um processo de revisão e poderia ser avaliado, criticado e replicado, por outros especialistas na área. Essa é uma prática comum, utilizada para embasar, aprovar e indicar qualquer intervenção na área da saúde. Segundo Pasternak, tal método já foi aplicado exaustivamente, entre aspas, para avaliar diversos remédios homeopáticos em diferentes contextos. Em 2022, Ernst publicou uma revisão sistemática das revisões sistemáticas em homeopatia. Em resumo, ele compilou e analisou todas as grandes análises com resultados das pesquisas científicas nessas áreas que haviam sido publicadas até aquele momento. A conclusão do pesquisador foi, abre aspas, não houve nenhuma condição que respondesse melhor ao tratamento homeopático do que ao placebo ou às outras intervenções de controle. Nenhum remédio homeopático teve efeitos clínicos convincentemente diferentes do placebo. Fecha. 3 anos depois, em agosto de 2005, o The Lancet divulgou um editorial com o título O Fim da Homeopatia. É uma briga grande, então já é uma briga, né, entre médicos, talvez, e a homeopatia há algum tempo. Faz até sentido, né? A indústria farmacêutica ela não é mole, não. Porque os homeopatas, os farmacêuticos homeopatas, eles trabalham com produtos próprios, né? Princípios ativos próprios, então não com os remédios normais. Nada impede que isso tudo seja da indústria farmacêutica mesmo, que eles fazem, investem bastante, né? Nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo o debate é muito legal, a gente tem que entender mesmo como funciona. No texto, voltando a ler. No texto, um dos mais prestigiados periódicos científicos do mundo que defende que médicos precisam ser honestos com os pacientes sobre a falta de benefícios da homeopatia. Os autores também se mostram surpresos com os fatos de o debate sobre a homeopatia continuar apesar de 150 anos de resultados desfavoráveis. Abre aspas. Quanto mais diluídas ficam as evidências da homeopatia, maior parece ser a popularidade dela, observam eles. Uma investigação sobre estudos em homeopatia encaminhada pelo governo da Austrália em 2015 aponta que não há nenhuma condição de saúde para a qual há evidência confiável de que a homeopatia é efetiva. Abre aspas. A homeopatia não deve ser usada para tratar qualquer condição de saúde que seja crônica, séria ou possa se agravar. As pessoas que escolheram a homeopatia podem colocar a saúde em riscos se rejeitarem ou atrasarem tratamentos para os quais há boa evidência de segurança e efetividade, aponta o texto. Já na Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde, NHS, na sigla em inglês, deixou de oferecer tratamentos homeopáticos em 2017, alegando, abre aspas, falta de qualquer evidência da efetividade, o que não justifica o custo. A decisão veio após um inquérito de 2010 realizado pelo Comitê de Ciências e Tecnologia do Parlamento Britânico concluir que o governo não deve endossar o uso de tratamentos placebo, incluindo a homeopatia. O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, NIH, aponta que, abre aspas, há pouca evidência que apoie a homeopatia como um tratamento efetivo para qualquer condição de saúde específica, fecha.
Ainda em terras americanas, desde 2016, os produtos homeopáticos vendidos em farmácias precisam conter um alerta no rótulo dizendo que, abre aspas, não há evidências científicas que funcionem e que as alegações de uso são baseadas apenas em teoria do século XVIII e não são aceitas pela maioria dos especialistas da atualidade. Na Alemanha, o berço do sistema, a homeopatia continua prestigiada. Então é lá e cá, né? É lá e cá, é lá e cá. Apesar de alguns serviços de saúde discutirem recentemente que não dariam mais reembolsos para o tratamento do tipo. Uma resolução parecida foi tomada na França a partir de 2021. E no Brasil? Olha, o artigo chega à metade e agora vamos falar sobre o Brasil. Boa, André. Boa, BBC. A homeopatia chegou ao Brasil em meados de 1840, a partir de viagens feitas pelo médico francês Benoît Jules Murray, 1809-1858. 49 anos, novo. Essa vertente é reconhecida como uma especialidade médica desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. O cientista social Lene Micudo Bárbara, que investigou a homeopatia em sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, aponta que a chancela do CFM ajuda a reforçar ainda mais a imagem da homeopatia no país. Abre aspas. Se a gente analisar o debate público, todo artigo que defenda a homeopatia sempre começa dizendo que ela é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM. Isso serve para embasar todo o pensamento em torno da prática do reconhecimento social que ela tem, destaca. Importante, isso mesmo. A homeopatia também faz parte, desde 2006, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde e oferecida para alguns serviços da rede pública. Mas, nos últimos anos, o debate sobre a validade da homeopatia também chegou ao país. Desde 2018, o IQC faz campanhas contra essas substâncias e questiona as autoridades sobre a disponibilidade delas no Sistema Único de Saúde, nosso SUS. A entidade, presidida por Pasternak, até aderiu à campanha 1023 e realizou algumas overdoses homeopáticas coletivas durante os eventos para... mas isso aí também não, né, doutora? Overdose? Não se faz. Ainda no contexto brasileiro, em 2017, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, deve ser CREMESP o nome, e a Associação Paulista de Homeopatia, APH, divulgaram um dossiê especial com o título Evidências Científicas em Homeopatia. Os autores dizem que o trabalho, abre aspas, suporta a eficácia e a segurança da terapêutica, fecha, homeopática. 3 anos depois, em 2020, o IQC lançou um contra-dossiê em resposta ao documento feito pelo CREMESP e pelo APH, em que classifica como deplorável a qualidade das evidências apresentadas para defender a homeopatia pelas entidades paulistas, abre aspas. Quem trabalha com ciência no dia a dia sabe que existem um universo de publicações de má qualidade, periódicos de má qualidade, periódicos predatórios que publicam qualquer bobagem mediante pagamento e os periódicos exclusivos para a medicina alternativa, onde a revisão pelos pares fica a cargo de outros praticantes de medicina alternativa, escrevem os autores do contra-dossiê. Bárbara lembra que os médicos homeopatas que atuam nas universidades são frequentemente cobrados por mostrar resultados positivos de pesquisas científicas, abre aspas. Na medicina de hoje, é esperado que todos os tratamentos sejam testados nos estudos clínicos controlados e randomizados, diz o cientista social. Abre aspas ainda. Mas muitos dos trabalhos de homeopatia têm metodologias falhas e, apesar de algumas apresentarem resultados positivos à primeira vista, uma análise mais cuidadosa revela uma série de problemas na forma como aquilo foi feito, fecha aspas, aponta ele. A BBC News Brasil tentou contato com o CREMESP e a APH para que as entidades se posicionassem sobre os temas, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Em julho, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Giancarlo Cavalcanti, um dos presidentes do CFM, admitiu a possibilidade da homeopatia ser revista como uma prática médica. O CFM reconhece a especialidade, porém, como o órgão regulador está aberto para discussões, caso as evidências sejam questionadas, nada impede uma nova análise. Vou pedir para minha equipe coletar essas evidências sobre a eficácia da homeopatia e vou levar à apreciação dos conselheiros, afirmou ele ao Estadão. Quando foi isso? Em julho, e agora? Então, o debate está alto.
Alguns dias depois, porém, o próprio CFM descartou publicamente a possibilidade de fazer essa revisão numa série de posicionamentos divulgados no site e nas redes sociais. A BBC News Brasil procurou o Cavalcante por e-mail para uma entrevista, mas o pedido foi encaminhado à assessoria de imprensa do CFM, que já havia sido contratado pela reportagem anteriormente. Por que será que eles não querem falar? Por e-mail, o CFM enviou uma nota afirmando que a homeopatia é praticada com rigor e ética, diariamente por cerca de 2,8 mil médicos habilitados. Trata-se de uma das 55 especialidades reconhecidas no país. Esses especialistas atendem milhares de pacientes que reconhecem nessa linha cuidados eficazes na prevenção e no tratamento de doenças defende. Diante disso, vale lembrar que não há qualquer trabalho em andamento com o intuito de avaliar a permanência ou não da homeopatia no rol de especialidades. Conclui o texto. Olha, o CFM comprou a briga. O que dizem as autoridades? Em seu site oficial, a AHMB publicou em 2022 um artigo intitulado Homeopatia é Ciência e Saúde. Os dois lados. Mesmo eles não querendo responder por um motivo, não sei, eu acredito que logo após isso vai sim, eles vão fazer essas reportagens, a segunda parte. Mesmo assim, o André e a BBC tiveram cuidado de colocar o segundo ponto. Isso é muito bom para a ciência. Vamos lá. Ali a entidade detalha um mapeamento de evidências e afirma que os produtos homeopáticos teriam um alto grau de confiança com resultados contra, abre aspas, infecções do trato respiratório em crianças, otite, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, isso mesmo, diarreia, periodontite e síndrome pós-menopausa. O texto, esses são sintomas e problemas que são muito recorrentes, né, entre a gente. O texto pondera que existem evidências de eficácia clínica para algumas condições, mas também há aspectos ainda em aberto e em resultados contraditórios, os quais necessitam de estudos complementares para a confirmação de sua eficácia. Para saber como os especialistas veem o uso da homeopatia como tratamento para essas enfermidades, a BBC News Brasil pediu que nove sociedades médicas diferentes as posicionassem. O ginecologista César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, disse que defende a legalidade como a homeopatia é reconhecida legalmente como uma sociedade médica de especialidade e nos também a reconhece como tal. Portanto, ela merece continuar como parte de nossa sociedade. Essa não é essa discussão que vai levar a AMB a tomar qualquer medida que possa fazer danos aos resultados do Brasil, defendeu o médico. Nós entendemos que a homeopatia tem lugar na assistência médica à população brasileira e continuaremos respeitá-la, concluiu ele. Sobre o tratamento da síndrome pós-menopausa, a médica Maria Celeste, diretora da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasco, respondeu que não existem evidências científicas que sustentam essa prática, a homeopatia. Por essa razão, na Febrasco, não há material que endosse ou suporte a utilização da homeopatia para a síndrome pós-menopausa. Em relação à fibromialgia, o médico Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Associação Brasileira de Reumatologia, SBR, afirmou que a homeopatia, pelos estudos científicos atuais, não tem qualquer evidência. Diretrizes de várias sociedades científicas, entre elas a SBR, não recomendam o tratamento da fibromialgia com medicação homeopática, explicou ele. Sobre os supostos tratamentos homeopáticos contra a otite, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e Cirurgia Cervical Facial, a BORLCCF, informou a reportagem que não se manifestaria sobre o tema. Para outras doenças citadas no texto, a AMHB, as sociedades, federações ou associações brasileiras de pediatria, infecções do trato respiratório em crianças, psiquiatria, TDAH, gastroenterologia, síndrome do intestino irritável e diarreia e de cirurgiões dentistas, periodontite, não enviaram respostas até a publicação dessa reportagem. Aí, agora reforça que vai ter mesmo a segunda parte. Até espero.
E como citado anteriormente, a própria AMHB também não respondeu ao pedido de contato feito durante a apuração. Argumentos comuns. Nos debates sobre homeopatia, médicos e pacientes costumam usar experiências individuais para defender o uso dessa substância. Pasternak entende que esse tipo de argumento é perigoso, abre aspas. Não podemos nos esquecer do efeito placebo. Quando você faz um tratamento, pode se sentir melhor apenas pelo fato de ter acolhido com cuidado, empatia e carinho, explica a microbiologista. Segundo ela, esse tipo de condição acontece até mesmo com bebês e animais, mesmo que eles não compreendam a comunicação verbal do jeito que crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em segundo lugar, muitos produtos homeopáticos acabam indicados para tratar condições recorrentes e crônicas, como a dor, em que há picos e melhores sucessivas. O indivíduo tende a ir ao médico quando está numa crise e toma uma substância dessas. Daí, ele se sente melhor pela própria curva natural da doença, mas acredita o sucesso à homeopatia, continua ela. E sem contar as doenças autolimitadas, como infecções respiratórias simples e até algumas alergias que costumam melhorar naturalmente depois de alguns dias, independente de qualquer medicação. Um resfriado passa sozinho em uma semana, mas se você tomar um homeopático, vai melhorar em 7 dias, brinca ela. Outro argumento frequente sobre a homeopatia aponta que, mesmo que seja placebo, algumas pessoas se beneficiam das substâncias. E isso por si só já seria suficiente para tê-las à disposição. Mais uma vez, Pasternak discorda. Há uma questão de ética médica aqui. Pois como seria possível prescrever uma coisa que não trata daquela doença? Questiona ela. O efeito placebo é inconsistente, não funciona do mesmo jeito para todas as pessoas. Em alguns casos, essa prática pode mascarar sintomas e atrasar diagnóstico de doenças graves, alerta. Como citado anteriormente, a BBC News Brasil procurou a AMHB e a ABH, essas duas entidades que eu já citei algumas vezes, para que as entidades se posicionassem sobre essas questões, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Em nota oficial publicada no seu site, a AMHB classifica as campanhas contra a homeopatia como frutos da desinformação. Abre aspas. Este é um momento em que a união e a tranquilidade se fazem necessárias para podermos, de forma equilibrada, fazer frente a esses ataques que a nossa especialidade tem sofrido. Informamos também que medidas legais e de respostas adequadas estão sendo tomadas, pontua a entidade. A BBC News Brasil também tentou contato por e-mail com o médico homeopata Marcos Julian Teixeira, que assina diversos dos pareceres e notas publicadas sobre o tema, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Decisões informadas e uso de recursos públicos. Pasternak também critica o uso do dinheiro público para custear a homeopatia do SUS. Abre aspas. A decisão de oferecer uma terapia ou outra deve levar em conta que os recursos são escassos e limitados. Portanto, é necessário fazer o melhor uso deles, opina. A homeopatia, ainda em citação a ela, a homeopatia e outras práticas de medicina alternativas não deveriam estar no SUS, porque o serviço é pago com o dinheiro do contribuinte. E as decisões de saúde pública precisam ser baseadas em ciência. A BBC News Brasil pediu ao posicionamento do Ministério da Saúde sobre as críticas envolvendo as práticas alternativas do SUS, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem. Na contramão, caso alguém queira comprar produtos homeopáticos com dinheiro próprio, isso é uma decisão que compete a cada pessoa, acredita a microbiologista. Eu também acho isso. Na esfera individual, o nosso papel é oferecer as informações para que cada pessoa possa tomar a decisão diante dos fatos, diz Pasternak. Mas as pessoas têm o direito de saber que a homeopatia de verdade completa ela. Para Marshall, a confusão da homeopatia com outras terapias alternativas, como florais Bach ou fitoterápicos, por exemplo, representa um trunfo. Abre aspas. Não é de interesse dos seguidores da homeopatia que essa diferença fique clara, porque isso fornece uma certa credibilidade ao diluir os limites entre uma prática e outra, opina. No Reino Unido, onde a homeopatia foi retirada do serviço público em 2017, a discussão sobre o uso de dinheiro público foi um dos principais fatores que pesam na decisão. Nós descobrimos que o NHS, o Serviço Nacional de Serviços de Saúde Pública Britânico,
é o nosso SUS aqui, né? Mesma coisa, que lá é NHS, legal. Gastava 5,5 milhões de libras por ano com a homeopatia, lembra Marshall? Abre aspas. Dentro do orçamento total, não se trata de um valor gigantesco, mas em termos de tratamentos individuais, esse dinheiro poderia ser usado para coisas que funcionam e que faria diferença real na vida dos cidadãos, como máquinas de ressonância magnética ou o aumento de salários dos enfermeiros e outros profissionais da saúde, defende Marshall. Mesmo. Há algo a aprender? Por fim, Pasternak admite que, apesar da falta de evidências sobre a efetividade, a homeopatia tem algo muito valioso para ensinar a todos os que lidam com a saúde. Abre aspas. Nós temos muito a aprender sobre o que esses profissionais cuidam de seus pacientes com carinho e compaixão, afirma ela. As condutas com homeopatas duram no mínimo 1 hora. As consultas com os homeopatas duram no mínimo 1 hora. E o médico dessa especialidade ouve, quer saber a história de vida, a relação com familiares, as angústias e felicidades da pessoa, detalha. E todo esse cuidado, atenção e carinho profundos fazem uma diferença enorme. Então está aqui o artigo da BBC News Brasil sobre o que é homeopatia, como está a discussão no mundo todo, e a principal tema aqui que eu entendi é a questão do dinheiro público, nesses tratamentos. Eu não tenho uma noção, não consegui ter uma noção se isso funciona ou não. No começo do texto há uma discussão sobre a forma que é colocada, e essa forma que é colocada pode ser boa ou pode não ser. Então eu acredito que cada pessoa vai reagir com os remédios de acordo com o seu corpo. Então é muito vago, mesmo assim toda a discussão é boa porque existem dois lados. Eu espero muito que todas essas entidades que foram consultadas são favoráveis à homeopatia, que não responderam à reportagem do André e da BBC. Espero que mandem as respostas, e mandando as respostas façam um novo artigo, e aí condensando para nós, leitores, nos deliciarmos e aumentarmos o nosso conhecimento. Forte abraço a todos. E isso existe. Olha só, a cidade onde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Isso existe. Eu jamais imaginaria que é verdade. Eu passei os olhos apenas aqui para ver se isso é uma ficção ou uma pegadinha, mas isso existe. É da BBC News Brasil, aonde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Olha que sensacional essa, para começar bem a semana. Danger. Keep out. Keep deep mind. Coober Pedy é o nome da cidade. É uma cidade incomum no sul da Austrália, onde tudo é subterrâneo, de igrejas a locais de acampamento. Meu Jesus amado. A matéria é de Zaria Govert, BBC Future. Nossa, sensacional. Eu fico empolgado em ler uma matéria dessa porque olha que o tamanho disso, a magnitude diante do calor extensivo que está vindo das ondas solares que estão tendo, não sei se vocês sabem, mas algumas explosões nucleares lá no Sol muito grandes estão acontecendo, e as ondas vêm para nós, acaba gerando instabilidade nas nossas comunicações, mas também o calor excessivo, o aquecimento global e tudo isso. Então, ó o Mad Max chegando, dia 20 de agosto de 2023, ou seja, é novinho. Começando a leitura com pitacos, pra gente ficar informado. Vamos lá. Na longa estrada rumo ao centro da Austrália, 848 km ao norte das planícies costeiras e Adelaide, surgem enigmáticas pirâmides de areia. Olha como é que começa esse artigo. Em torno delas, o cenário é totalmente desolado. Uma extensão sem fim de poeira rosa salmão, ocasionalmente salpicada de teimosos arbustos. Isso é coisa de filme mesmo, né? No entanto, à medida que você avança pela rodovia, surgem outras construções misteriosas similares. Montes de terra clara, espalhados aleatoriamente como monumentos esquecidos há muito tempo. E, de vez em quando, tubos brancos se elevam do solo ao lado das construções. Esses são os primeiros sinais de Coober Pedy, uma cidade de mineradores de opala com cerca de 2,5 mil habitantes.
Muitos dos pequenos picos da região são resíduos do solo gerados após décadas de mineração, mas também são os sinais de outras características do local. As moradias são subterrâneas. Olha só que artigo legal. Neste canto do mundo, 60% da população vive em casas construídas nas rochas de arenito e siltito, ricas em ferro da região. Em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os postos de ventilação que se erguem até o chão e o excesso do solo acumulado perto das entradas das casas. Olha que legal, diferente. No inverno, esse estilo de vida pode parecer apenas excêntrico, mas no verão, Cooperpid, abre aspas, o homem branco em um buraco. Tradução, Cooperpid, homem branco em um buraco. Em tradução livre de uma expressão aborígene australiana, não requer explicações. O local atinge 52 graus e uma temperatura tão alta que faz com que os pássaros caiam do céu e os aparelhos eletrônicos precisam ser guardados no refrigerador. Nossa Senhora! E, em 2023, esse costume parece ter sido mais profético do que nunca, como eu estava agora há pouco falando. Para quem nos acompanha com as imagens, olha só como está. Legal. Andar a pé no deserto perto de Cooperpid pode ser perigoso. O terreno é salpicado de poços de mineração abandonados. Vamos lá. Artigo bom hoje, hein? Em julho, a cidade de Chongqing, no sudoeste da China, precisou abrir seus abrigos antiaéreos, construídos em meio a bombardeios em larga escala do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, para proteger os cidadãos contra uma ameaça muito diferente, um surto de calor de mais de 35 graus que durou 10 dias. Outros se refugiaram em restaurantes e em cavernas que são populares da cidade. Nossa, como tá difícil a vida na Terra. Enquanto a intensa onda de calor prossegue em algumas regiões, com temperaturas que nem os cactos conseguem suportar, e os incêndios florestais dizimam grandes áreas do mundo, o que podemos aprender com os moradores de Cooperpid? Nossa, tudo, né? Está se espalhando mesmo essa temperatura gigantesca, enquanto alguns líderes teimam em dizer que isso não existe. Longa história, é o tópico. Cooperpid não é o primeiro, nem o maior assentamento subterrâneo do mundo. Olha, as pessoas que se refugiam embaixo da terra para enfrentar climas inóspitos há milhares de anos, desde ancestrais dos humanos que deixaram suas ferramentas em uma caverna na África do Sul 2 milhões de anos atrás, até os neandertais que criaram pilhas inexplicáveis de estalactites em uma gruta na França na Idade do Gelo 176 mil anos atrás. Até os chimpanzés já foram observados refrescando-se em cavernas para enfrentar o extremo calor durante o dia no sudoeste de Senegal. Outro exemplo é a Capadócia, uma região antiga no centro da Turquia. Ela fica em um planalto árido e é famosa pelas notáveis geologia quase utópica e um cenário de cumes, chaminés e pináculos de rochas esculpidos como um reino de contos de fadas. É uma história por trás desse cenário, é realmente espetacular. Segundo a cultura popular, tudo começou com o desaparecimento das galinhas de um dos seus moradores. Olha, não sabia dessa história. Em 1963, um homem estava batendo no piso de sua casa para tentar descobrir o que suas aves estavam desaparecendo. Ele logo percebeu que as galinhas estavam fugindo por um buraco que ele havia aberto acidentalmente. O homem então abriu o caminho e seguiu pelo buraco. A partir dali, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Ele descobriu uma passagem secreta, um íngreme caminho subterrâneo que levava a um labirinto de nichos e outros corredores. Era uma das muitas entradas para a cidade perdida de Derinkuyu, uma cidade perdida embaixo da terra. Meu Jesus! Derinkuyu é uma cidade das centenas de moradias em cavernas entre as diversas cidades subterrâneas da região. Acredita-se que ela tenha sido construída perto do século 8 a.C. A cidade foi habitada de forma quase constante por milênios, com seus próprios postos de ventilação e de água, estábulos, igrejas, armazéns e uma ampla rede de casas subterrâneas, e servia também de abrigo de emergência para até 20 mil pessoas em caso de invasão.
Como em Cooper Pedy, as moradias subterrâneas ajudavam os habitantes da região a enfrentar o clima continental, que alterna entre frios invernos com neve e verões quentes e secos. No lado externo, a temperatura flutua de vários graus abaixo de zero até 30 graus positivos, né? Enquanto embaixo da Terra ela fica estável em 13 graus. Um clima muito bom, né? 13 graus é excelente. Mesmo nos dias de hoje, as cavernas construídas por seres humanos na região são famosas pelas capacidades de refrigeração passiva, uma técnica de construção que envolve o uso de opções de design para reduzir o aumento e a perda do calor sem uso de energia. Bom, as antigas galerias e passagens da Capadócia abrigam hoje milhares de toneladas de batatas, limões, repolhos e outros produtos que precisariam ser refrigerados se fossem armazenados em outros locais. A demanda popular cresceu tanto que as novas cavernas estão sendo construídas na região. Solução eficaz. Essa aqui é a cidade, aqui nas imagens, a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Capadócia, Turquia, que foi abandonada em 1923. Ela ficou totalmente esquecida até ser redescoberta nos anos de 1960. Ou seja, não é tão antigo assim, né? Mais à frente, na estrada para Cooper Pedy, fica o centro da cidade. Voltando à leitura. À primeira vista, ela pode ser confundida com um assentamento comum da região desértica que compõe o chamado Outback australiano. As ruas são cor-de-rosa devido à poeira e existem restaurantes, bares, supermercados, postos de gasolina, etc. No alto de uma colina, a única árvore da cidade, na verdade, uma escultura feita de metal observa o panorama. Na superfície, Cooper Pedy é assustadoramente vazia. As construções são muito espaçadas entre si e a impressão de que algo realmente parece estar errado. Mas embaixo do solo, tudo se explica. Alguns dos subterrâneos de Cooper Pedy podem ser visitados através de pequenas construções. Elas têm aparência normal, mas sua passagem subterrânea se revelam gradualmente à medida que entramos. Parece que estamos atravessando um guarda-roupa para sair em Nárnia. É isso que eu estava pensando agora. Excelente a observação. Outras passagens são mais óbvias. Em um local de acampamento chamado Ribas, as pessoas podem montar suas tendas em nichos vários metros abaixo da superfície. Lá, um túnel escuro é a entrada para o mundo subterrâneo. Em Cooper Pedy, as construções subterrâneas precisam ficar a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar que o teto desabe. Embaixo daquele enorme volume de rocha, a temperatura é sempre agradável, 23 graus. Também é boa. 13 eu prefiro, mas 23 também tá tranquilo. As pessoas que moram acima do solo precisam suportar versões extremamente quentes e noites frias de inverno com temperaturas que costumam cair entre 2 e menos 3 graus. Mas as casas subterrâneas mantêm a temperatura ambiente perfeita de 24 horas por dia. O ano inteiro. Boa, é isso. Além do conforto, outra importante vantagem de morar embaixo da terra é a economia. Cooper Pedy gera toda a eletricidade que consome, 70% dela de origem eólica e solar, mas ligar o ar-condicionado muitas vezes é caro e impraticável. Para viver acima do solo, você paga uma verdadeira fortuna pelo aquecimento e refrigeração, já que muitas vezes faz mais de 50 graus no verão, afirma John Wright, o morador local que administra Ribas. Por outro lado, muitas casas subterrâneas de Cooper Pedy são relativamente baratas. Em um recente leilão, o preço médio das casas de 3 quartos foi cerca de 40 mil dólares australianos, cerca de 120 mil reais. Muitas dessas propriedades eram extremamente básicas ou precisavam de reforma, mas existe uma grande diferença entre esses valores e os praticados na cidade grande mais próximas, Adelaide. Lá, o preço médio das residências é de 700 mil dólares australianos, ou cerca de 2,25 milhões de reais. E as casas subterrâneas oferecem outros benefícios. Um deles é que não há insetos. Abre aspas. Quando você chega à porta, as moscas saem das suas costas. Elas não querem entrar no escuro e no frio, conta Wright. E também não há poluição sonora luminosa embaixo da terra. Olha, ficando interessante, viu? Curiosamente, o estilo de vida subterrâneo também pode oferecer alguma proteção contra terremotos. Wright descreve que os tremores de terra na região produzem um ruído vibrante que aumenta e passa através do subterrâneo até o outro lado. Abre aspas. Tivemos 2 terremotos desde que eu me mudei para cá e nunca sequer me abalei, ele conta, mas o nível de segurança das estruturas subterrâneas durante atividades sísmicas
depende inteiramente do seu tamanho, complexidade e profundidade. Tópico: configuração ideal. A questão é que se as casas subterrâneas poderiam ajudar as pessoas a combater os efeitos das mudanças climáticas em outros lugares do planeta. E por que elas são tão poucas? Pergunta. Tudo, aqui na BBC é tudo perguntado, tudo muito bem explicado, né? Existem diversas razões que explicam a praticidade única da construção subterrânea em Coober Pit. A primeira são as rochas da região. Elas são muito moles. Você pode raspá-las com canivete ou com a unha, afirma Barry Lewis, funcionário do Centro de Informações Turísticas da cidade. Nos anos de 1960 e 70, os moradores de Coober Pit ampliaram suas casas da mesma forma que criaram as minas de Opala, usando pás, picaretas e explosivos. Algumas delas não exigiam muito trabalho para cavar, já que muitos moradores usavam poços de minas abandonados como ponto de partida. Mas, hoje em dia, os túneis costumam ser escavados com equipamento industrial. Abre aspas. Uma boa máquina de perfuração de túneis pode retirar cerca de 6 metros cúbicos de rocha por hora. De outra forma que você pode ter um subterrâneo construído em menos de um mês, explica Wright. Legal. Mas ainda é possível escavar manualmente. Por isso, quando os moradores precisam de mais espaço, às vezes eles simplesmente começam a cavar e, como se trata de uma área de mineração de opala, não é raro que um projeto de reforma acabe dando lucros. Já houve um homem que encontrou uma gema grande saindo da parede enquanto instalava um chuveiro, e durante uma obra de ampliação, um hotel local descobriu opalas no valor de 1,5 milhão de dólares australianos, cerca de 4,8 milhões de reais. O arenito também é estruturalmente estável e sem precisar de apoios. Por isso, é possível construir salões literalmente cavernosos com o pé direito alto, em qualquer forma que você quiser, sem acrescentar materiais. Na verdade, a construção de túneis em Coober Pit é tão simples que muitos moradores têm casas de luxo sofisticadas, com piscinas subterrâneas, salões de jogos, grandes banheiros e salas de estar de alto padrão. Um morador local chegou a descrever sua casa como um castelo com 50 mil tijolos aparentes e portas em arco em todos os quartos. Abre aspas. Temos alguns subterrâneos surpreendentes por aqui, afirma Wright. Ele explica que os moradores são notoriamente reservados, outra possível consequência de viver embaixo da terra, e você só consegue descobrir algo sobre eles quando é convidado para jantar. É verdade, não dá pra você passar na frente na rua das pessoas ali na casa delas, né? Isso é bom também, não é vizinho fofoqueiro. Questão de umidade. Olha o problema. Pode ser que sim. Mas os banquetes de Coober Pit seriam impossíveis em outro lugar. A umidade é um grande desafio para qualquer estrutura subterrânea. Das muitas moradias em rochas habitadas por seres humanos, a maioria fica em locais secos. Elas incluem desde as torres e paredes construídas nos rochedos de Mesa Verde, no Colorado, Estados Unidos, habitadas por mais de 700 anos pelo povo ancestral conhecido como Pueblo, até os elaborados templos, túmulos e palácios escavados no arenito rosa pedra na Jordânia. Atualmente, uma das últimas aldeias cortadas na rocha ainda habitadas no mundo é Candova, aos pés do Monte Sarranda, no Irã, um vale marcado por estranhas cavernas pontiagudas que foram escavadas e transformadas em casas, como uma colônia de cupinzeiros. A região recebe apenas 11 milímetros de chuva por mês, em uma média durante o verão. Mas construir embaixo da terra em regiões mais úmidas é claramente mais complicado. O metrô de Londres é um exemplo. Para impermeabilizar seus túneis subterrâneos originais construídos no século XIX, eles foram revestidos com diversas camadas de tijolos e uma generosa camada de betume. Atualmente, são utilizados métodos mais modernos, mas mesmo com essas precauções, ainda é comum a incidência de mofo preto nas galerias. O mesmo problema afeta fundações de edifícios, porões e estacionamentos subterrâneos em regiões com forte incidência de chuva o ano todo. Existem duas razões principais para o fenômeno. Uma é a falta de ventilação, que pode fazer com que a umidade da cozinha, dos banheiros, da própria respiração das pessoas se condense nas frias paredes das cavernas. O outro motivo é a água subterrânea, se as construções estiverem perto de lençol freático. É difícil mesmo. As cavernas de Hazan, em Israel,
são uma complexa rede de esconderijos subterrâneos construídos pelos judeus para escapar da perseguição dos romanos no século II depois de Cristo. Ela inclui prensas de olivas, cozinhas, salões, reservatórios de água e um columbário para depositar urnas funerárias. Apenas a 66 metros de distância da entrada da caverna, a temperatura nos túneis cai significativamente em comparação com o lado externo, mas a umidade também é dobro dos 40% verificados fora da caverna. Um dos motivos pode ser o fato de que o sistema de cavernas foi construído em rochas porosas, em uma área de planície. Nessas condições, a tendência é de que o volume de água subterrânea seja maior, e seus corredores estreitos e entradas limitadas fazem com que haja pouco fluxo de ar. Mas Cooper Pit, construída sobre 50 metros de arenito poroso, as condições são áridas até os subterrâneos. Aqui é muito seco, afirma Wright. Postos de ventilação garantem o fornecimento adequado de oxigênio e permitem que a umidade das atividades internas escape pelo subterrâneo, mas eles muitas vezes são simples canos que estendem-se através do teto. Esses bunkers, a prova de calor, trazem ainda outras desvantagens. Lewis, por exemplo, mora atualmente na superfície em um parque para trailers. Sua casa subterrânea ficava embaixo do mesmo ponto onde ele mora hoje, mas ela simplesmente desabou. Não acontece com frequência, segundo ele. Ela estava em um local ruim. Também não é incomum que os moradores derrubem acidentalmente parede atravessando até a casa do vizinho. Apesar do contratempo, Lewis sente falta da vida no subterrâneo. E Wright também recomenda o ambiente embaixo da terra para pessoas que sofrem em locais com temperaturas absurdamente altas. Para ele, é moleza quando você sente aquele calor. De fato, é possível que curiosas pirâmides de areia de Cooper Pit comecem a pipocar em outros lugares do mundo no futuro próximo. Leia a versão original em inglês na BBC Future ou na BBC Brasil também, se você quiser ler ela inteira, como eu li aqui agora. Eu achei simplesmente sensacional. Forte abraço a todos.